Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez para a nossa reflexão da semana. Vamos elevar os nossos pensamentos até o nosso Pai Maior, para que Ele possa nos guiar no nosso estudo de hoje, para que nós tenhamos tranquilidade, paz, discernimento, para absorvermos a mensagem que vamos receber hoje e levar ela para toda a semana, no nosso dia a dia, para com os nossos irmãos, com o nosso trabalho, em todos os lugares onde quer que nós estejamos, que essa tranquilidade também esteja conosco. Que assim seja, graças a Deus. Bom, em primeiro lugar, quero desejar um feliz ano novo para todos, né? Essa é a nossa segunda palestra do ano, mas ela entra como sendo a primeira, porque na semana passada a Ritinha fez a apresentação do livro Caminho Espírita. Então, hoje é o primeiro texto do livro, no qual nós vamos, de fato, falar sobre as lições que esse livro nos traz. Então, essa é a primeira lição do livro. E nós vamos iniciar fazendo uma pequena leitura, para que a gente possa conversar um pouquinho a respeito deste tema, né? O livro, como eu já disse, é o Caminho Espírita, né, que já foi apresentado semana passada para nós, pela nossa irmã Ritinha, e ele é de autores diversos. Quem psicografou esse livro foi o nosso irmão Chico Xavier. Então, o tema da lição de hoje é Tua Lâmpada. Tua fé viva, tua lâmpada. Zelarás por tua lâmpada, para que as perturbações do caminho não te mergulhe nas trevas. O serviço é chama que lhe define a vida. A compaixão é o óleo que a sustenta. Então, vamos pensar um pouquinho nesse pequeno trechinho do texto, né, que tem o título Tua Lâmpada. Então, ele diz logo de cara para a gente, tua fé viva é a tua lâmpada. Ou seja, se nós esmorecermos, deixarmos a nossa fé sem ser alimentada por nossas reflexões, pelo nosso estudo, pela nossa busca incessante, pela nossa melhora espiritual, nossa lâmpada vai ficar bem fraquinha, né? Porque é a nossa fé viva quem faz acender a nossa lâmpada, né? É a fé em Deus em dias melhores, né? E na oportunidade da existência terrena, como a reencarnação nos traz, que nos faz ter a fé alimentada todos os dias. A confiança em Deus nos traz a fé sendo reforçada e a nossa lâmpada sendo alimentada, não é? Então, conhecer também o Evangelho do Cristo faz com que nós estejamos sempre elevando o nosso pensamento, e isso vai fortalecendo cada vez mais a nossa fé, e a nossa fé vai nos iluminando de dentro para fora, sempre, em todos os momentos, em todas as oportunidades. E ele diz também que o serviço é a chama que define a vida. Então, aquele que trabalha, aquele que não se lamenta, aquele que não fica o tempo todo em desânimo, acreditando que não tem muitas oportunidades, mas que vai atrás, que busca, que caminha, que se prepara, que estuda e que se coloca a serviço do próximo, esse também está alimentando a sua lâmpada, né? Está iluminando-se cada vez mais. E aí ele fala também que a compaixão é o óleo, né, que sustenta a vida. Ou seja, o óleo, a gente já viu em outras lições aqui, que a lâmpada, né, a lamparina, a lanterna que se usava antigamente, ela tinha como combustível o óleo. Então, o óleo, ele é o combustível que sustenta a nossa iluminação. Então, ele nos traz energia, nos faz com que nós estejamos sempre preparados para tudo o que vier à nossa frente, que nós não deixamos, para nós não deixarmos nossa fé ficar sem ser alimentada pela sustentação do esclarecimento, do estudo, da busca espiritual sempre, né? Então, ele está sempre trazendo para nós, nos livros, Chico Xavier está sempre trazendo para nós lições
que vai nos relembrando, né? Faz com que a gente relembre do porquê da nossa existência, do porquê nós estamos aqui, por que nós estamos hoje aqui nesse momento, por que nós estamos assistindo essa palestra neste momento, não é? Por que isso é importante para nós? Por que nós não podemos chegar na nossa casa simplesmente na segunda-feira, tomar um belo banho, jantar e deitar no nosso sofá e assistir um belo filme, ao invés de parar um pouquinho ali para assistir uma palestra? Então isso é um óleo, né? A palestra é o óleo que sustenta a nossa lâmpada, que vai nos trazendo esclarecimento, que vai nos trazendo força, vitalidade, para que a gente possa continuar na nossa jornada. Clareia a estrada para os que se acolhem na sombra e segue adiante. Então, se nós estamos com a nossa lâmpada acesa, fortalecida, com óleo novo, né, com combustível suficiente, por onde nós passarmos, nós vamos iluminar o caminho. E aqueles que estão no caminho, né, se escondendo ali nas sombras porque perdeu a fé, perdeu a confiança em Deus, perdeu o ânimo pela vida, perdeu o prazer de estar vivo. Então, quando nós passamos com a nossa fé revigorada, a nossa lâmpada acesa, nós vamos clareando, tirando dali as sombras, para que aqueles que estão ali, né, no sofrimento, possam perceber a nossa alegria, a nossa iluminação, a nossa vontade de viver, o nosso vigor, e se sintam encorajados por nós para que se faça a mesma coisa. Se levante dali de onde está e busque para ele também esse mesmo benefício que nós estamos carregando em nós, porque isso é uma conquista de cada espírito, né? Que se nós estamos iluminados, foi porque conquistamos essa iluminação. Não fomos agraciados por alguém ou alguém nos presenteou com ela. Não, nós trabalhamos, batalhamos e conquistamos essa iluminação. Por isso, ela é um benefício próprio de cada um de nós. Entre eles, encontramos os que se julgam em liberdade, quando não passam de cativos da ignorância e do ódio, os que deliram na ambição desregrada. Para todos os excessos, a morte surgirá como freio de contenção. Então, no meio desses irmãos que estão nas sombras, né, que não conseguem se iluminar sozinho, que não conseguem encontrar o caminho para a iluminação espiritual, também estão aqueles que se julgam que estão gozando da sua liberdade, não é? Que acham que podem fazer de tudo, que não precisa se preocupar com o próximo, que o que importa é ele estar bem, que é ele que deve estar sempre em primeiro lugar. E aí nós vemos sempre os nossos irmãos falando que nós precisamos nos colocar sempre no lugar do outro, né? Fazer o máximo que nós pudermos fazer para ajudar o outro que está em condição difícil, né? Em condição mais precária que a nossa, porque nós também ainda não alcançamos a liberdade por completo, porque nós ainda estamos no caminho do aprendizado, nós estamos no caminho da luz, né? Se nós temos uma pequena chama e essa chama já nos beneficia, imagine quando nós realmente nos iluminarmos de verdade. E aí ele fala, né, que essas pessoas, elas estão no desregramento, né? Então, essa pessoa que se julga muito livre, ela na verdade é cativo, né? Cativo do desregramento da ignorância e do ódio, né? E fala também da ambição desregrada, aquele que quer sempre buscar mais e mais dos bens materiais. E aí ele fala, para esses irmãos que não acordarem durante a sua jornada, o que vai acontecer? A morte vai chegar como um freio de contenção. Então, para que ele não se perca ainda mais do que já está perdido nessa encarnação, nessa oportunidade. Muitas vezes a morte ela chega para nos beneficiar, para dizer assim, olha, para um pouquinho, pensa, reflita, né, respire, depois você volta e continua de onde você parou. Porque às vezes a gente sai desembestado, fazendo coisas que não deveria fazer, achando que pode fazer de tudo que está ao nosso alcance, que nós temos todos os direitos garantidos. Temos mesmo, temos os nossos direitos garantidos porque temos o livre-arbítrio e Deus, nosso Pai, Ele é o Criador do Universo e nós somos os seus herdeiros. Porém, para que nós tenhamos acesso a essa liberdade
e aos bens que Deus coloca para que nós possamos usufruir, nós precisamos respeitar o próximo, saber aonde termina o meu livre-arbítrio e aonde começa o livre-arbítrio do outro. E muitas vezes nós não fazemos isso, nós atropelamos as pessoas e começamos a fazer as coisas destabanadas e fazemos as pessoas sofrerem muitas vezes. Por isso ele fala que nesses casos a morte vem como freio de contenção, né? E aí é um benefício para nós, para que a gente não se endivide ainda mais. E com eles se agitam aqueles outros aqueles outros que desprezaram as vantagens do sofrimento, transformando o benefício da dor em cárcere de revolta. Então vem aqueles junto com os desregrados, né? Aqueles que se agitam no desprezo, né? No desprezo do sofrimento, porque acha que o sofrimento não vem somente para sufocá-lo, para fazê-lo sofrer. Não usa esse período de contenção, que isso também, o sofrimento também é um período de contenção para que nós possamos refletir, não usa esse período para isso, usa esse período para se revoltar e não se beneficia desse período, né? Acaba perdendo essa oportunidade de um aprendizado muito grandioso. Então, ele fala que ele acaba deixando de se beneficiar do benefício da dor para transformar a dor, né, revoltado num cárcere. Então, acaba virando um escravo da dor, né, e se revolta contra o próprio Criador. Os que se descerram do trabalho e se enredaram no crime, os que perderam a fé, incapazes de sentir as bênçãos de Deus que lhes brilha no coração. Então tem isso também. Aquele que abandonou o benefício do trabalho, não quer saber de fazer nenhum tipo de esforço para conquistar aquilo que almeja e acredita que dentro da ação do crime vai se beneficiar mais rápido, né, daquilo que deseja. Vai conquistar aquilo que deseja muito mais rápido. Então, abre mão do trabalho justo, do trabalho honesto e parte para o lado da criminalidade, não é? Então, ele fala também que essas pessoas são aquelas que perderam a fé, a confiança em Deus, porque às vezes acontece uma dificuldade na nossa vida e por conta dessa dificuldade nós desistimos de tudo e passamos a procurar o caminho mais fácil. Como diz lá o Evangelho do Cristo, temos a porta larga e a porta estreita. E muitas vezes nós preferimos a porta larga porque é mais fácil para entrar. Mas nós não sabemos como é para sair depois, né? Então, a gente aqui, com a doutrina espírita, a gente já sabe que a porta larga é muito fácil para entrar, mas muito difícil para sair. E o sofrimento que ela causa é muito maior do que se a gente fizer um pequeno esforço para poder entrar na porta estreita. E aí ele fala, né, que essas pessoas são incapazes de sentir as bênçãos de Deus que brilha nos seus corações. Porque por mais duro que esteja a nossa vida, por mais difícil que esteja nossa existência, a luz de Deus está sempre brilhando dentro de nós. Muitas vezes nós esquecemos de manter essa luz acesa dentro de nós. Como ele disse no começo, né, que a tua fé é a tua lâmpada. Então, se nós deixarmos de ter fé e cairmos no desânimo, no desespero, na angústia, é claro que essa luz não vai brilhar dentro de nós, né? Nós não vamos perceber essa luz dentro de nós, não vamos alimentar ela para que ela brilhe ainda mais, porque ela está lá dentro, muitas vezes bem apagadinha, porque nós não fazemos o menor esforço para ajudar a ela a, né, sair de dentro para fora e iluminar a nós e a todos aqueles que estão à nossa volta. Unge de amor o pensamento transviado de todos os que se derramam na retaguarda enlouquecidos por sinistros enganos e derrama o bálsamo do conforto nas feridas abertas e quantos se afligem na estrada sobre a névoa do desespero. Então ele está pedindo para a gente assim, olha, unge o pensamento de amor e derrama na retaguarda daqueles que estão enlouquecidos pelo desespero, pelo engano, né, pelos erros que cometeu e conforta ele com esse bálsamo do amor
que você carrega dentro do seu coração. É isso que ele está pedindo para nós aqui, né? Carrega o seu coração iluminado de muito amor e derrama sobre aqueles que estão desesperados, desesperançados, doentes, angustiados, sofrimento em grande escala muitas vezes. E aí ele fala que nós temos o poder de aliviar essas feridas que estão abertas, né? E tirar essas pessoas que estão na estrada sobre a névoa do desespero. Então, quando nós nos iluminamos, nós iluminamos o nosso coração, iluminamos o nosso ser, iluminamos tudo à nossa volta e podemos transferir essa iluminação ao nosso irmão que está em sofrimento. Para isso, não conte dificuldades, nem relacione angústias e auxilia, ama e ama sempre. Aí ele está dizendo assim, olha, para você fazer isso, não conte com dificuldade, não arrume dificuldade para fazer isso, porque o amparo você tem sempre. Se você já conquistou essa iluminação, você não vai ter dificuldade para ajudar, não vai ter dificuldade para auxiliar. Então, ampara e ame sempre. Continue trabalhando, segue o teu caminho, faz aquilo que você precisa fazer nesse momento, auxilia a todos que estão ali ao seu redor e continua amando e auxiliando incessantemente. Como sempre nós ouvimos o Cristo pedir para nós, né? O que importa o outro? Faça você o que tem que ser feito. Então nós vamos fazer sempre aquilo que está ao nosso alcance. Não vamos fazer além do que nós podemos, mas aquilo que nós podemos, nós temos o dever de fazer. E se nós podemos e não fazemos, estamos sendo negligentes, né? Estamos negligenciando o amparo, o auxílio, o conforto, a dor do outro. E nós podemos aliviar muitas dores se nós estivermos dispostos para fazê-lo, né? Então ele segue dizendo assim: se garras de incompreensão ou de injúria te assaltam na marcha, entrega os tesouros que carregas, abençoando as mãos que te firam ou te despojem, mas alça a tua flama de confiança e caminha. Ou seja, se tem alguma coisa que está nos atrapalhando, né? Se alguém está nos injuriando, se alguma dificuldade está no nosso caminho, se nós não conseguimos transpor a pedra que nós encontramos no nosso caminho e nós já sabemos como fazer isso, e aí nós deixamos de fazer e nos desanimamos, ficamos encolhidos num canto, deitados sobre uma cama, esperando que a depressão chegue e nos pegue ali, né, desprevenido, porque quando nós estamos longe do coração amoroso de Deus e de Jesus, nós vamos ficar sozinhos. Não que Deus deixe qualquer um de nós sozinhos, mas nós vamos nos sentir sozinhos. E quando nos sentimos sozinhos, não conseguimos sentir a presença divina. E isso faz com que nós nos tornemos presa fácil, né, para os irmãos que, porventura, possam estar ali à espreita, esperando só um sinal de fraqueza nosso para nos prejudicar, né? E isso acontece tanto na pátria espiritual quanto na nossa vida material. Então, toda vez que nós demonstramos fraqueza, não demonstramos confiança e nem amor por nós mesmos, sempre vai aparecer alguém para nos empurrar ainda mais para baixo. Porque nós vamos abrir a porta para que isso aconteça, né? E aí ele fala para a gente pegar os tesouros que nós já temos, ou seja, o conhecimento, a iluminação e tudo que nós já aprendemos, isso tudo é um tesouro que está sobre nossas mãos, né? E derrame sobre o nosso caminho. Coloque tudo isso à disposição de si mesmo e do outro para poder continuar caminhando e poder continuar com fé e com esperança, né? E aí ele diz, né, para que a gente possa acender a flama, né, da nossa confiança e continuar caminhando. Então, quando a gente põe todo o conhecimento que nós temos a serviço do bem, nós acendemos a nossa lâmpada maravilhosa e continuamos caminhando. Cada golpe desferido na alma é renovação que aparece. Ou seja, cada sofrimento, cada angústia, cada engano, cada traição, muitas vezes que a gente
sofre, se nós não nos entregarmos à revolta, tudo isso se tornará renovação para o nosso espírito, porque isso vai servir de aprendizado para nós como lição, e nós vamos aproveitar ao máximo, se não cairmos na revolta, e vamos nos fortalecer para não passarmos de novo por essas dificuldades. E quando porventura viermos a passar novamente, já vamos estar fortalecidos e saberemos lidar com a situação. Cada espinho que se enterra na nossa carne é o sonho, é a flor da verdade, a enriquecer-nos o futuro. Então ele fala que cada vez que tem um espinho, né, nos machucando, nos ferindo, esse espinho na verdade ele é uma flor, né, que vai nos enriquecer, se nós não colocarmos ele como um grande empecilho para seguir a nossa jornada. Se nós não pegarmos um espinho que está ali no nosso pé e colocarmos a nossa perna para cima e nunca mais andarmos porque temos um espinho no pé, isso vai acontecer o quê? Nossa perna vai gangrenar, porque nós não vamos nem tirar o espinho que está lá, né? Vai infeccionar e a gente não vai conseguir mais fazer o que precisamos fazer. E é isso que ele pede para nós, que em vez de nós olharmos para esse espinho como uma coisa que vai nos paralisar, nós olharmos para ele como uma flor que vai iluminar o nosso futuro, que vai enriquecer a nossa vida futuramente, porque nós vamos aprender a retirar o espinho com grande dificuldade, vamos limpar a ferida que ele deixou, vamos aprender com essa lição, vamos nos fortalecer e vamos seguir caminhando sempre, sem nos revoltarmos, sem nos paralisarmos, porque passamos por esse empecilho. E aí nós vamos aprender que da próxima vez que nós estivermos caminhando, vamos aprender a observar melhor o caminho para não pisarmos de novo no espinheiro. E aí ele fala também que cada lágrima vertida nos alimpa a visão. Então, cada vez que nós choramos, sofremos, né, choramos com dor, com mágoa, ou ficamos tristes de alguma forma porque perdemos um ente querido, ela vai nos limpando de dentro para fora, vai tirando as nossas angústias, vai colocando toda a dor para fora e nós vamos nos alimentando de coisas novas. Porque não é ruim chorar, né? Às vezes as pessoas pensam que chorar é fraqueza, não é. Chorar também é uma forma de você demonstrar força. Porque se nós estamos chorando, é porque reconhecemos que estamos fracos naquele momento. E se reconhecemos que estamos fracos naquele momento, é porque reconhecemos que precisamos do divino em nossa vida. E aí nós vamos buscá-lo, de alguma forma vamos encontrá-lo. Então, quando tivermos que sofrer e chorar, fazer isso, mas sem revolta, sabendo que isso vai nos trazer grande alívio lá na frente. E aí ele continua dizendo, tua fé viva, tua lâmpada. Ou seja, o texto vem o tempo todo dizendo para nós que nós temos que ter fé viva, para que a nossa lâmpada brilhe cada vez mais. Ele encerra o texto dizendo assim, faze-a fugir acima de tuas próprias fraquezas, para que um dia possas transfigurá-las em estrelas de eterna alegria, nos altos da grande luz. Emmanuel, esse texto é de Emmanuel. Então, ele vai dizer para nós assim, se você mantém sua fé viva, sua lâmpada está sempre sendo iluminada, né? Sempre sendo reforçado ali a luz da sua lâmpada, né? A gente vai cuidando para que ela não se apague. O que vai acontecer conosco, né? Ela vai se transformar numa fortaleza, né? Nós não vamos ficar fracos porque estamos caminhando e no caminho nós vamos encontrando dificuldades. Não, nós vamos nos fortalecendo cada vez mais. E ele fala que se a gente faz isso, um dia nós vamos transformar toda essa fraqueza, toda essa dor, todas essas lágrimas, né, todos esses espinhos que ele veio falando aqui no texto, em estrelas de eterna alegria, porque nós vamos transpor todas essas dificuldades. E aí nós vamos estar nos altos da grande luz, ou seja, nós vamos estar nos braços do Criador, porque se nós não nos colocamos como pequenos demais, como sofredores eternos, como tudo que nos acontece é um castigo e não um aprendizado, se nós pegarmos tudo isso como lição de vida, sofrermos os momentos que tivermos que sofrer, mas não nos tornarmos o sofrimento, passar pelo sofrimento, superar o sofrimento e seguir adiante.
Porque o sofrimento, nós não fomos feitos para sofrer, nós fomos feitos para superar os sofrimentos. Porque ele vai acontecer na nossa caminhada para que nós possamos aprender e andar com fé e confiança. Porque o dia de amanhã vai ser sempre melhor do que o de hoje. Por mais difícil que ainda esteja, vai ser melhor do que foi hoje. Hoje foi mais difícil, hoje eu passei por dificuldades que amanhã eu não vou passar, porque eu já sei aonde eu posso pisar, aonde posso estar, com quem eu posso falar. Então nós vamos aprendendo a lição pelo caminho e vamos deixando nossa fé sendo fortalecida cada vez mais e iluminando o nosso coração sempre, mantendo viva essa chama dessa lâmpada dentro de nós, para que nós não esqueçamos que nós estamos aqui numa jornada não muito fácil, numa jornada até bastante difícil, porque nós sabemos que estamos num planeta de provas e expiações, mas nós não estamos sozinhos, nós temos todas as ferramentas que precisamos para seguir na nossa caminhada sem nos perdermos no caminho e estar sempre encontrando uma saída para aquele momento difícil. Deus vai sempre colocar alguém para nos orientar. Às vezes nós vamos encontrar uma ferramenta que vai nos ajudar a sair daquele problema. Alguém vai chegar de repente em nós, se nós estamos, por exemplo, passando por um problema de desemprego, de grande dificuldade. Uma hora ou outra vai chegar alguém, se nós estivermos com a nossa fé alimentada, vai chegar alguém nos dar uma sugestão de trabalho que vai mudar a nossa vida por completo. E isso acontece constantemente. Só que quando nós estamos mergulhados na revolta, na dor, no sofrimento, essas oportunidades chegam e nós não as reconhecemos. E aí nós ficamos falando, mas para mim nada é fácil, para mim tudo é muito difícil. Acho que Deus se esqueceu de mim. Não, Deus não nos esqueceu de nós. Ele está sempre no mesmo lugar para todos. O problema é que nós nos afastamos dessa luz grandiosa, dessa luz divina, desse núcleo que é o Todo-Poderoso, que é o Criador, né? Que é a divindade que está sempre ali naquele ponto central da nossa vida, mas nós nos afastamos desse ponto e aí caímos em sofrimento, em grande dor, em grande angústia. E quando nós voltamos para esse centro, para esse ponto central, que é a unidade, que é Deus, nós nos fortalecemos e nós achamos então o caminho que precisamos para trilhar. E enquanto nós estivermos trilhando no caminho do bem, do amor, né, nos colocando no lugar do outro sempre, respeitando as oportunidades que Deus nos dá, respeitando o caminho dos nossos irmãos, né, a oportunidade que eles estão tendo também, aprendendo com eles, né? Nunca a imaginar que nós já sabemos de tudo, porque nós não sabemos. Quando a gente pensa dessa forma, nós deixamos de aprender. Então, nós nos colocarmos sempre à disposição do aprendizado, do trabalho, da nossa própria iluminação. Quando nós nos iluminamos, o caminho também fica mais iluminado e o mundo se torna melhor, porque nós aprendemos uma lição difícil, não é? Então, nós precisamos estar sempre pronto para estar disposto a aprender e tolerar e compreender todas as nossas mazelas para não nos revoltarmos contra a divindade, porque Ele nos colocou aqui para aprender e sermos felizes e não para sofrer. Bom, nós vamos refletir durante toda essa semana com esse texto de Emmanuel, que é maravilhoso, né, desse livro novo que nós vamos estudar esse ano, e vamos pedir a Deus, nosso Pai, nesse momento, que nos abençoe a nossa semana, que nos ajude a caminhar, que nós possamos estar sempre prontos e abertos para aprender cada dia mais, sem revolta, sem angústia e buscando sempre o caminho certo a seguir. E cada vez que nos sentirmos fracos, pedirmos então a intuição, o auxílio do nosso irmão Jesus, para que Ele nos fortaleça, para que nós possamos então seguir na nossa jornada, que Ele nos ajude a entender que a nossa lâmpada precisa de mais combustível, que nós possamos buscar sempre esse combustível dentro dos seus ensinamentos, para que a nossa lâmpada brilhe cada dia mais. Que assim seja, graças a Deus.